Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, caros ouvintes, né, do 95, né, Panorama 95, né, e também as pessoas que sempre estão nos acompanhando através das redes sociais, mas fico lisonjeado aí, Você né, gostou da apresentação? né, essa apresentação, né, Pois é, né? veja só. Vamos aqui hoje, inclusive você já pode mandar para cá a sua pergunta aqui através do nosso WhatsApp 992053030. Ataque de pânico é o nosso tema de hoje, né? Como começa a primeira crise? Primeiro, o que é ataque de pânico? Veja só, o que é esse ataque de pânico, né? Que antigamente se chamavam a síndrome do pânico, né? E que muitas pessoas vivem deste mal. É uma outra face da ansiedade e que tem muitas pessoas que pensam que a ansiedade e a síndrome do pânico é a mesma coisa. E não é. E que não é. Ansiedade é uma. A crise de ansiedade é um ataque do pânico é outro, certo? E qual é a diferença? É justamente a recorrência com que ela acontece, certo? A instabilidade. Porque veja só, uma crise de ansiedade, uma ansiedade é o quê? Uma crise de ansiedade é justamente uma preocupação excessiva de algo que pode vir ou não a acontecer. Então, isso aí é justamente uma crise. Aí você começa, né? Aquele momento ansioso de ansiedade, certo? Isso aí se caracteriza como a ansiedade. Já o pânico, Joelma, não precisa ter nada. Eu tô aqui, do nada me dá aquele negócio, eita, eu vou morrer, aquela taquicardia, meu coração começa a acelerar, fico com medo de sair dos cantos, não quero sair dentro do meu quarto, quero só estar ali naquele momento trancado, recluso, pronto. Aí caracteriza como uma síndrome do pânico, né? Um ataque de pânico, melhor dizendo, né? Então, veja só, o que é essa diferenciação, né? Justamente vai te ajudar a você entender o que é que você sente, né? Se é, de fato, uma ansiedade, crise de ansiedade que você tem, ou se não, se é, de fato, ataques do pânico, né? E esse pânico, ele vem como por muitos fatores também, certo? Veja só uma coisa. Eita, terminei meu relacionamento, meu marido se separou de mim. Comecei a ter crises de ansiedade. Aí depois, ou então, o inverso, né? Minha mulher foi embora, me traiu, levei chifre. Pronto. Pronto, aí quer dizer, comecei a ter crises de ansiedade. Perdi o emprego, crise de ansiedade. Descobri isso, crise de ansiedade. E aí esse copo vai enchendo. Toda pessoa que ela tem, que ela sofre de ataque de pânico, da crise de ansiedade, ela tem que passar por esse transbordar do copo. Então, quando você está com esse copo transbordando, a sua mente, o seu corpo, ele é como se fosse um mapa, né, do pensado, sentido, agir. E aí, tudo isso, ele vai mexendo dentro de você e vai descendo para o seu corpo. E quando desce para o seu corpo, aí começa a vir os sintomas. E esses sintomas é o que vocês já conhecem, né? Que é coração acelerado, o medo, a taquicardia, aquela coisa toda, tremor, tem pessoa que tem ânsia de vômito, dor de cabeça, né? Todo mal-estar. Tudo isso é consequência. Bom dia, João. Bom dia. Você chega no estúdio aí, já invade o estúdio sem dar nem bom dia. Não é? Bom dia, João. Então, nosso bom dia para todos. O diretor é outra coisa, né? Tá vendo aí? Ele tem moral. A questão do pânico acaba sendo diferente. Por exemplo, ele pode vir sem estar com ansiedade, sem estar com depressão. O pânico, ele pode ser isolado. É outra causa ou não? Ou sempre está acompanhado de uma depressão, de uma ansiedade? Veja só, o ataque do pânico, como eu estava acabando de falar agora, a questão das crises que você vai tendo e que eles vai transbordando o seu copo, né? E aí, tem até algumas pessoas que falam que você pode, alguns especialistas, né, que você começa com a ansiedade, aí vem a crise de pânico, né? E aí, a consequência de tudo isso, aí se você não se tratar, você vai desencadeando para uma depressão, né? Pode ser que sim, pode ser que não também. Certo? E aí as pessoas, existe, por exemplo, um trauma. Eita, tive um trauma,
né? E tô com um pânico. Por exemplo, eu tratei uma pessoa, por isso que eu gosto de citar exemplos. Eu tratei uma pessoa que ela, quando era criança, né? Ela, para ajudar dentro de casa, veja só, nesse nosso interiorzão, né? Ele fazia jogo do bicho. Sim. E ele foi dentro do... Foi lá na casa de um senhorzinho, o senhorzinho ele foi tirar o cinto. Tava dentro de casa, ele foi tirar o cinto e ele fechou a porta. Sabe aquelas portas que é a parte de cima e de baixo de antigamente? Sabe como é, né, Marcos? Sei. E aí ele fechou a porta e foi tirar o cinto. O menino é perna pra quem te quer. Achando que ia Hoje, agredir ele. pensando que ia fazer sei lá, um abuso sexual, alguma coisa desse sentido, né? Ou então, do outro lado, como o Marcos falou, que ia agredir ele. O menino correu. Beleza, bacana. Ali naquele momento não trouxe nenhum efeito. Na vida adulta, essa pessoa, ela não conseguia ficar num local fechado de jeito nenhum. Se tivesse no local trancado, tinha... Aí sim, um pânico, tá vendo? E aqui não tá tendo nenhum histórico de ansiedade. Entendi. Mas sim um trauma que aconteceu lá quando ele era criança. E aí ele ficou... Não conseguia. Porta fechada. Não tinha quem fizesse ele ficar dentro. E o banheiro tinha que deixar entreaberta a porta. Por quê? Por causa desse trauma. Mas ele nem lembrava, nunca que imaginava que esse era o problema dele, né? Que essa era a causa do problema. E quando nós fizemos a terapia e passamos pelo processo da revelação e da compreensão, aí ele compreendeu que não fazia sentido ele ter aquele medo, aquele pânico que ele tinha. Pronto, a partir dali foi resolvido o problema. Então veja, né, eu dei esse exemplo para poder responder a sua pergunta, de que alguns momentos, né, como o trauma, ele pode sim vir, né, trazendo algum exemplo desse de pânico, né? O nosso ouvinte pergunta o seguinte: constantes pensamentos negativos pode ser sintoma de síndrome do pânico? Sim, olha, os sintomas da ansiedade e do pânico, eles se confundem, né? Sim. Veja só, e aí eu falo novamente, o que é que diferencia? É justamente que a ansiedade, você sente, com mais recorrência. O pânico não. O pânico, eu tô aqui, do nada tem aquela coisa, certo? E ele é passageiro, ele só demora 10, 20 minutos e vai embora. Já a ansiedade não é tão assim. A ansiedade, ele tem momentos, tô com aquela, vai me dar uma crise de ansiedade, começa o coração acelerado, aí vem o medo, aí vem a palpitação, vou morrer, aquele medo. Normalmente vem sempre 3, 4 sintomas, pode vir mais, porém a maioria vem assim. Mas veja, é algo que ele vai se desmanchando, né, ao decorrer do tempo. Já a síndrome o ataque do pânico, você tá aqui, do nada você sente aquela coisa, aquele acelero no coração, aquela coisa toda, aquela vertigem, né, que aí vem a preocupação. Esses pensamentos, muitos pensamentos negativos, vem justamente, o que é que está por trás de tudo isso? É a preocupação excessiva. E que se caracteriza muito como ansiedade. Porque a ansiedade é a preocupação. É justamente essa questão do dia a dia, de muito estresse, de muita preocupação, então acaba desencadeando esses pensamentos? Sim, veja. Hoje nós vivemos... Veja só, Joelma. O nosso cérebro... Você acha que o nosso cérebro, quando ele foi criado? Ele foi criado, Marcos Dantas e caro ouvinte, ele foi criado para lidar com tanta informação que a gente tem hoje. O celular hoje, agora foi lançado um iPhone, não sei o que, foi 12, 13, 14, sei lá quanto é. Já comprou, inclusive. Olha, tá vendo? Aí veja, você acha, Na Marcos, imaginação. você acha que quando o nosso cérebro foi criado, ele foi criado para lidar com tudo isso? Esse monte de tecnologia, tanta coisa. Sem se cansar. Inclusive. Justamente, sem se cansar. Por que é que tantas pessoas vivem com tanta dor de cabeça, tanta enxaqueca? É muita informação. A gente não respeita o cérebro. Não é que você não respeita o cérebro, mas veja só, você também tem que tirar o tempo para descansar. Hoje as pessoas mexem no celular até a hora de dormir. Vai dormir, já acorda, primeira coisa, vai lá e pega o celular, já vai ver o que perdeu. E isso eu falei semana passada aqui no rádio. Aí veja só, o que é que isso vai vir? Seu cérebro vai entender. Eu estou atrasado. Eu estou perdendo tempo. Então, nesse caso, descansar a mente, então. Tem que descansar a mente. Eu tô acompanhando um rapaz e o pai dele, ele me disse uma coisa. Eu já falei para ele que tem momentos que ele tem que ter um tempo, parar para ele, para tirar um tempo para ele não fazer absolutamente nada, certo? Por quê?
para poder descansar. Então, veja, você tem que, não é regredir, mas sim tirar um tempo para você descansar, né, para poder colocar as coisas, né, realmente em controle. Né? Porque essa tecnologia, esse monte de coisa aí, muitas responsabilidades. Hoje, Joelma, a gente tem o trabalho, aí você se estressa, você se preocupa demais, você tem muita responsabilidade. Hoje nós somos altamente cobrados, é cobrado para bater meta, é cobrado para isso, é para ser o melhor, é para ser um bom marido, é para ser uma boa esposa, é para ser um bom filho. Então nós somos altamente cobrados, nós somos pressionados a todo instante. Aí quando chega a noite, hora de dormir, aí vem, ixi Maria, vem um turbilhão. Né? Um turbilhão de coisas, eita, coisa que eu fiz, coisa que eu deixei de fazer, o que eu vou fazer, o que eu não fiz, e aí você começa de repente a estar com uma crise de ansiedade. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia de novo, Marcos Dantas. Eu acho que eu tenho pânico de altura, não gosto de subir em nada. Se eu subir numa escada para limpar, por exemplo, um armário dentro de casa, eu fico sufocada. Eu não consigo. E outra coisa, eu tenho pânico também. Sabe aqueles vídeos que passam no YouTube, daquelas cobras? Ai, filho Maria, se eu assistir aquilo, meu coração fica acelerado. Aí o meu filho faz, isso é só um vídeo, menino. Mas eu tenho pânico dessas coisas. É comum você receber esse tipo de abordagem no seu consultório? Sim. E veja só, o problema não é nem a altura, nem é a cobra. Que é justamente o exemplo que eu estava... Pronto, eu já dei a resposta antes mesmo da pergunta. Que foi justamente quando eu falei do rapaz que ele tinha esse pânico de local fechado, né? Fobia, né? Que é justamente uma fobia, né? O que ela está relatando aí, por exemplo, de altura, vou subir em qualquer escadinha, já fico nesse problema, né? Já fica agoniada com aquela angústia, aquela coisa toda. Veja, a altura, o local fechado é apenas a representação do seu problema, não é o seu problema. De fato, e aí eu volto para o exemplo, o problema daquela pessoa não era o local fechado. Por quê? Porque local aberto ela não sente nada, mas local fechado ela sentia. Então veja, tem alguma coisa aí por trás. E na terapia nós descobrimos, na altura é do mesmo jeito. O problema não é a altura em si. O problema não é esse. Tem algo bem mais forte por trás e que só na terapia nós conseguimos tratar. Bom dia, quero agradecer a Deus e depois ao João Marcelo, pois estava com a crise de ansiedade e me lembrei das palavras que ele disse. Eu não posso, eu não quero, eu não aceito, porque eu estou bem de saúde. Se o meu Deus é maior, liguei a televisão, me distraí e dormi o resto da noite toda. Obrigado, João, você é mandado por Deus. Quem manda aqui a mensagem é João Vitor. Coisa boa, né? Muito bem, olha aí, coisa boa, né? E agora veja só. Eu não quero, eu não posso, eu não aceito. Pronto, aí veja só. Eu acho que essa pessoa se atrapalhou só um pouquinho nessa afirmação. Porque o que eu digo é o quê? Eu te aceito, eu te recebo e me curo. Nós temos que ter cuidado com essa palavrinha não. Porque veja só, Joelma, quando eu digo assim, não pense numa xícara de café. Foi o que você pensou, Joelma? Uma xícara de café. E por quê? Olha aí, o não. Tá entendendo? Então, quando eu digo assim, eu não quero sentir meu coração acelerado. Pronto, daqui a pouco seu coração está acelerando. Por quê? Veja a intercorrência. Tá entendendo? A afirmação. Quando você utilizar esse não, você tem que usar por cima uma frase afirmativa. Eu não posso estar assim porque eu sou capaz, porque eu sou forte. Sim. Tá entendendo? Sempre coloque uma afirmação por cima do não. Não deixe ele vago não, porque aí dá problema. Que legal. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu gostaria de saber o seguinte. Meu esposo ele foi assaltado 4 vezes no trabalho. E eu adquiri um medo muito grande. Não conseguia nem sair de casa, porque eu não conseguia nem ir na padaria. Porque eu já ia, quando eu saía, já ia olhando para trás. Adquiri um pânico muito grande de lugar fechado. Eu não conseguia entrar em um ônibus, porque quando eu entrava, se o ônibus estivesse muito cheio, começava logo a me dar falta de ar. Uma crise de ansiedade muito grande, falta de ar, e para poder acelero no coração também, e para poder eu chegar no meu destino, eu teria que fechar os olhos para não ver aquela quantidade de pessoas.
tem alguma coisa a ver com os assaltos que ele sofreu? E aí, João Marcelo? Veja só, primeiro, tem alguma coisa a ver? Só sabemos na terapia, porque veja só, eu não posso dar suposição. Porque a partir do momento que eu fico dando, eu penso que pode ser isso, pode ser aquilo, aí eu posso estar te influenciando, te induzindo, e na terapia vai acontecer. O nosso cérebro ele tem um mecanismo de defesa para nos proteger. Então, por conta disso, ele vai tentar todo instante justificar o seu problema. E se eu lhe induzir, aí o seu cérebro vai fazer com que aquilo aconteça, vai estar te enganando e pronto, justificou e continuou lhe protegendo. Só que não é isso. Não é esse o nosso objetivo, é sim descobrir a causa. Então, por isso, eu não dou nenhuma suposição, certo? Agora, veja só, o interessante, que aí é onde eu me atento, que é justamente o que veio, ela sentiu, tá lá no meio do povo, 23 dentro do carro, do ônibus, um monte de gente. Meu coração acelerou, senti aquela angústia, senti aquela coisa toda. Por quê? Ali o que representa o problema dela. Veja só, quando o seu corpo, quando você está dentro de um espaço que aquilo lhe provoca alguma ameaça, o seu corpo vai reagir. Então, naquele momento, aquele espaço, o seu corpo ele está sentindo que ali está sendo ameaçado. Então, aí começa, né? Vem a adrenalina, vem tudo isso subindo no seu corpo, e aí por isso que você fica desse jeito, né? E aí você diz, fecha os olhos. Porque quando você fecha os olhos, é como se, aí na sua mente, você vai começar a imaginar que é como se você não estivesse vendo nada daquelas pessoas. E o seu corpo, sua mente, por não diferenciar o real do imaginário, ele vai começar também a reagir como se aquelas pessoas não estivessem ali. E daqui a pouco você vai estar mais tranquila e consegue terminar a sua viagem tranquilamente. Gente, o João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na Clínica Renato Fernandes, na Rua Pedro Velho, 518, aqui no centro de Caicó. Telefone 988596269. Você pode seguir, inclusive, o João no Instagram, instagram.com/João_Hipino. E a primeira avaliação é gratuita. Ele quer lhe conhecer, quer conhecer o seu sofrimento, né, as suas dificuldades. É por isso que a primeira avaliação ela é totalmente gratuita, não é isso, João? Isso, só para concluir, né, que essa questão da avaliação gratuita, né, muitas pessoas pensam que nessa avaliação gratuita você já vai fazer o processo de hipnoterapia. Não, é uma consulta de avaliação. E do mesmo jeito, e é quanto? As pessoas entram em contato, até quanto? Eu só dou o valor dentro do consultório. Por quê? Porque eu preciso te avaliar. Tem muitas pessoas que chegam lá, não dá certo, simplesmente, não tem o que fazer, entendeu? Então é caso a caso, e aí por isso que essa avaliação eu não cobro, tá bom? Mas aí eu convido a você a vir tomar um copo d'água comigo, um cafezinho, né? E a gente conversar, e veja só, não vale a pena você continuar sofrendo sozinho, se liberte dessa dor, viu? Obrigado, João. Tchau, até quarta-feira. 8h40, vou ficando por aqui. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Encontro marcado.